Olá, meus irmãos. Tá tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar, trazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Hoje nós temos a lição número 18, o título Purificação Íntima. Muito interessante esse título, né? É o que a gente precisa na nossa vida. Vamos fazer uma leitura breve e depois trazer um pequeno comentário. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificação não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação em si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da autocompreensão, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Muito bacana essa lição, né, gente? Muito legal, cara. Vim aqui falar da nossa renovação, né? Do nosso exemplo que nós devemos dar na nossa vida, né? Não para os outros, para nós mesmos, né? Aqui vem dizendo que nós somos observados o tempo todo pelos nossos irmãos do caminho. E digo mais, não só pelos aqueles que estão reencarnados, assim como nós, mas por aqueles que ainda estão no plano espiritual, sejam eles bons ou maus espíritos. Estão sempre de olho no nosso comportamento, na nossa conduta, uns querendo nos amparar, nos auxiliar,
nos direcionar para o caminho reto, e outros querendo nos prejudicar, fazer a nós todo o mal possível. Então, ele já vem colocando aqui que nós somos observados, né? Pelos aqueles irmãos que caminham junto com a gente. E fala que nós devemos dar o nosso exemplo. Sempre. Frisa, lá no final dessa lição, que falar de forma brilhante é muito fácil, não é? A pessoa chega aqui, fala, né, externa a sua linguagem de uma forma excelente, convincente. Isso é muito fácil. Agora, o importante não é só ter o conhecimento. O importante é trabalhar esse conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas experiências. Junto aos nossos irmãos. Que foi falado aqui nessa lição. Quando nós trabalhamos, quando nós levamos esse conhecimento para o mundo exterior, praticando, caindo, levantando, se sacrificando, abrindo mão de muitas coisas que às vezes a gente não quer abrir, para nos tornarmos pessoas melhores na nossa caminhada, pessoas iluminadas, elevadas. Isso demanda muito trabalho, muito sacrifício da nossa parte. Mas é justamente esse sacrifício, esse trabalho árduo no mundo externo, é que nós vamos criar raízes espirituais no nosso mundo interior, que é o alicerce da nossa vida. Foi falado aqui que nós temos coisas boas e coisas ainda ruins, né? Dentro de cada um de nós. Foi dito aqui. É nesse parágrafo aqui, ó. Em geral, em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Nós ainda somos espíritos devedores. Estamos reencarnando nesse mundo de prova e expiação, adentrando ao mundo de regeneração, porque ainda somos muito necessitados. Temos muito erro dentro de nós ainda. Mas todos nós temos um objetivo na estrada da nossa vida, que é crescer, se iluminar, se elevar. E é através dessa purificação íntima é que nós vamos nos elevar. Mas nós não vamos nos purificar intimamente se não formos, como falou aqui, como ele diz aqui, e vós de duplo ânimo. Lá no final da lição ficou bem claro o que é ser um homem de duplo ânimo, né? Que nós temos o conhecimento, mas nós temos que ter a prática. Essas coisas não podem caminhar separadas, elas têm que caminhar juntas. Não é verdade? Então, vem falando
que a gente tem que trabalhar isso na nossa vida. Nós devemos levar todo esse conhecimento para o mundo exterior. E isso é bom para todo mundo. Toda vez que nós trabalhamos uma virtude no nosso dia a dia com os nossos irmãos do caminho, nós estamos fazendo bem para nós, porque estamos ratificando aquele conhecimento através do nosso exemplo, não é? E estamos levando esse conhecimento para os nossos irmãos do caminho. A própria lição vem falando aqui que nós somos observados o tempo todo. Toda vez que fazemos uma coisa boa, no mundo exterior, no mundo externo, os nossos irmãos estão observando o nosso bom exemplo. Ao contrário, quando erramos, quando fazemos maldade com as pessoas, quando machucamos o outro, não respeitamos, também estamos sendo observados. Não é? Estamos sendo vistos pelos nossos companheiros, tanto encarnados quanto desencarnados. Então nós temos que trabalhar para purificar o nosso íntimo através da nossa iluminação no mundo externo, da prática dos ensinamentos do Cristo, dessas lições que têm sido traga, a gente vem trazendo aqui. Essas lições são maravilhosas para fazer essa purificação. Essa aqui, por exemplo, está falando como a gente é por dentro, dizendo que a gente ainda tem coisas a serem consertadas, mas já temos coisas boas também. Porque durante toda a nossa caminhada a gente vem errando, mas vem também acertando. A natureza, como se fala na linguagem popular, ela não dá salto. Aos poucos nós vamos nos ajeitando, nos renovando. Não é? Nosso querido Chico Xavier, às vezes eu me lembro de algumas frases dele. Ele dizia que nós não podemos mais modificar o nosso passado, mas podemos construir um mundo melhor na estrada da nossa vida. Um mundo purificado. Não é verdade? Então fica aí essa lição para nós, né? Que nós possamos não ficar guardando essas benesses, esses conhecimentos maravilhosos, iluminados dentro da gente. Não. Que nós possamos levar ele para o mundo exterior, porque não só nós necessitamos dele, como os nossos irmãos do caminho também. Que o nosso bom exemplo vai iluminar aqueles que também estão precisando. Eu sempre falo aqui, nós erramos porque nós, em determinadas situações da nossa vida, porque nós ainda não aprendemos a acertar. E à medida que a gente aprende a fazer certo, naquilo a gente já não erra mais. Vamos continuar errando em outras coisas? Vamos, porque ainda não consertamos, ainda não aprendemos a consertar. Então, nós devemos ser exemplos. Não só para nós, mas para os nossos irmãos do caminho. Porque fazendo as coisas de uma forma certa, não é chegando para as pessoas e falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você está errado. A gente não tem que fazer nada disso. Nós temos que dar o nosso exemplo, agindo de uma forma decente, de uma forma iluminada, honesta, na nossa vida. Fazendo isso vai ficar tudo bem. Principalmente para nós. O primeiro a ser beneficiado na prática do bem é aquele que faz o bem. É lei. É lei de ação e reação. Não é? Nós vamos colher sempre tudo aquilo que a gente plantar na nossa vida.
A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Tá bom, meus irmãos? Adorei essa lição. Se vocês gostaram desse bate-papo de hoje, eu peço que vocês, mais uma vez, deixem o seu like, se inscreva no nosso canal. É importantíssimo que vocês se inscrevam no nosso canal para que esse trabalho ganhe corpo, para que a gente possa propagar esses conhecimentos cada vez mais. Tá? Acione o sino de notificações, o sininho que tem aí. Acione esse sininho para você receber o nosso material toda vez que aqui a gente estiver falando. E compartilhe esse vídeo e os outros que nós temos aqui no nosso canal, o quanto vocês puderem, com as pessoas que vocês gostam, conhecem e entendem que esse trabalho vai levar para ela, assim como para vocês, algum benefício, luz, direcionamento. Tá bom, gente? Fazendo isso já vai estar nos ajudando. E ajudando a vocês também, que estarão propagando palavras de luz. Ok? Nós vamos ficar por aqui. A qualquer momento estaremos de volta, trazendo mais uma liçãozinha para o nosso bate-papo. Já ia me esquecendo. Importantíssimo que vocês participem desse trabalho. Como, Rubens? Deixando o seu comentário, dizendo o que você achou da lição, dando sugestões para a gente melhorar, né? Esse trabalho que ele não é só meu, é seu também. Comente, diz o que você achou, se gostou, se não gostou, o que a gente precisa fazer para o trabalho ficar melhor ainda. Ok? Então nós vamos ficando por aqui, que Papai do Céu continue nos abençoando, nos fortalecendo, e que nós possamos trabalhar esses ensinamentos, não deixar eles lá dentro guardados dentro da gente, trabalhar eles no nosso dia a dia, na nossa vida exterior, com os nossos irmãos, que eles são tão necessitados quanto nós também. Ok? Um grande abraço a todos e que o Papai do Céu continue nos fortalecendo na nossa caminhada. Fiquem com Deus, meus irmãos.